Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca alemã que existe há mais de 200 anos e se tornou a principal fabricante de lápis do mundo. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. O desenvolvimento da escrita é sem dúvida alguma uma das maiores conquistas da humanidade. Em períodos muito primitivos, até pedaços de ossos foram usados como uma ferramenta para riscar e gravar inscrições em cavernas. Ao longo de milhares de anos, foram desenvolvidas novas ferramentas para a escrita. Porém, tudo começaria a mudar em 1564, quando grandes depósitos de grafite foram descobertos no condado de Cumbria, na Inglaterra. Num primeiro momento, os ingleses não conheciam as reais propriedades do novo material, mas em pouco tempo, notaram que o grafite poderia ser utilizado como uma ferramenta de escrita em substituição ao já popular chumbo, e segundo registros históricos, um dos primeiros usos se deu na marcação de ovelhas. O recém-descoberto grafite passa a ser atado em varas de madeira, surgindo a versão rústica do lápis que conhecemos hoje em dia. Tempos mais tarde, o produto passa por aprimoramentos e se torna ainda mais moderno, e chega no mercado alemão no século XVII. Por volta de 1662, em Nuremberg, na Alemanha, Friedrich Staedtler passa a fabricar lápis do início ao fim do processo. Porém, o Conselho de Nuremberg proibiu a prática de tal atividade com a justificativa de que a fabricação de lápis não poderia ser realizada por um único profissional, mas deveria ser feita por dois especialistas diferentes, pois todo o processo envolvia a grafite, o corte de ripas e só depois a criação do lápis propriamente dito. Staedtler não seguiu as orientações e continuou fabricando o produto, e é considerado até hoje uma figura importante por contribuir com o surgimento de outros fabricantes de lápis em Nuremberg, o que consequentemente enfraqueceu a tentativa de monopólio da atividade. O jovem carpinteiro alemão Caspar Faber, de 28 anos de idade, decide se mudar em 1758 de Langenzenn para o município de Instein, localizado próximo à cidade de Nuremberg, onde Staedtler, com a ajuda de outros fabricantes, haviam tornado o lápis muito popular em toda a região. Caspar Faber, que havia se tornado pai nesse mesmo ano, agora tinha muito mais responsabilidades para com a sua família, e abre uma pequena oficina em 1761, onde fabricou lápis por anos e iniciou um legado que tornaria o nome Faber conhecido em todo o mundo. Após a morte de Caspar Faber em 1784, seu filho, Anton Wilhelm, assumiu o comando dos negócios e transformou a oficina, com pouco mais de 2 décadas de operação, numa fábrica de lápis. Nessa época, Anton adquiriu um terreno nos arredores de Instein, onde estabeleceu a nova fábrica que em pouco tempo se tornou muito próspera. Anton Wilhelm fez uso das iniciais de seu nome para batizá-la, surgindo assim a fábrica de lápis A.W. Faber. Georg Leonhard Faber, filho de Anton, assume o comando dos negócios no início do século XIX. E encara a primeira fase nebulosa da A.W. Faber, que chegou muito perto de fechar as portas por conta da crise política vivida pelo país nesse período. Em 1836, Georg envia seu filho mais velho, Lothar von Faber, de 19 anos de idade, a Paris e posteriormente para Londres. A viagem, que durou pouco mais de 3 anos, serviu para preparar o jovem para os negócios envolvendo a fabricação de lápis, onde teve contato com as técnicas de fabricação mais modernas para a época. Após ter deixado Instein por cerca de 3 anos e meio, Lothar se viu obrigado a voltar às pressas para assumir o controle dos negócios, pois seu pai Georg falece em 1839. Aos 22 anos de idade, o jovem Lothar von Faber, que havia adquirido uma valiosa experiência nos grandes centros comerciais de Paris e Londres, encara seu primeiro grande desafio e assume o comando da fábrica que estava à beira da ruína.
seu pai Jorge havia suportado o quanto pôde e evitou ao máximo que a fábrica fechasse as portas. Cabia agora a Lothar salvar o negócio e manter vivo o legado da família. Nessa época, os lápis quebravam facilmente e possuíam tamanhos e formas variadas. Por isso, Lothar decide promover diversas mudanças no processo de produção, fazendo uso da melhor matéria-prima possível. Mas não para por aí, pois nessa fase, as embalagens se tornam mais sofisticadas. É dito, inclusive, que teria sido na sua gestão que o lápis passa a ganhar um tamanho padrão, o qual acabaria sendo seguido por todos os outros fabricantes anos mais tarde. Em pouco tempo, a fábrica já produzia lápis de excelente qualidade, se destacando sobremaneira em relação aos demais concorrentes do mercado. Nessa altura, o termo Faber passa a vir estampado nos lápis, tornando o consumo do produto mais confiável por parte dos consumidores. Em 1849, ele confiou ao seu irmão mais novo, Eberhard, a gestão da primeira filial estrangeira em Nova York. Porém, Lothar intensificou o processo de internacionalização da Faber e viajou para diversos países europeus, fundando filiais em Londres, Paris, Viena e São Petersburgo. Durante os anos de 1860 e 1870, a empresa passou a produzir borrachas em diferentes formatos, as quais rapidamente se mostraram muito úteis e, junto com os lápis, formaram uma dupla de sucesso para a companhia. Em 1875, Lothar registra a marca A.W. Faber, a qual hoje é considerada uma das primeiras marcas registradas do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a marca é considerada a mais antiga ainda em atividade. Nessa altura, Lothar também já havia garantido os direitos sobre uma mina de grafite de alta qualidade na Sibéria, além de ter sido cofundador de museu, banco e companhia de seguros. Em 1883, a Faber chamou a atenção do pintor Van Gogh, que se tornou um dos primeiros clientes famosos da marca, o qual, numa dada ocasião, ressaltou a qualidade dos lápis para um amigo. Mas além do evidente talento em negócios, Lothar também mostrou ter consciência social e promoveu diversas contribuições, auxiliando na construção de escolas, creches, moradias para seus funcionários, além de criar plano de saúde para os trabalhadores da empresa. Tantas contribuições conferiram a Lothar von Faber, em 1881, o status de barão hereditário. Lothar e Ottilie von Faber tiveram apenas um filho, Wilhelm von Faber, que era visto como herdeiro direto e futuro representante da quinta geração sob o comando dos negócios da família. Com um futuro bastante promissor, Wilhelm se junta à empresa aos 18 anos de idade, e 5 anos depois, já assumia a gestão dos negócios em Paris. Como parte de sua preparação, Wilhelm foi enviado ainda muito jovem a um internato suíço, onde recebeu formação empresarial, e posteriormente realizou diversas viagens a negócios. Porém, uma notícia abalaria toda a família. Wilhelm von Faber falece em 1893, aos 41 anos de idade, pouco antes de assumir o comando dos negócios, uma vez que seu pai já estava muito velho e veio falecer 3 anos depois. Wilhelm e sua esposa Berta tiveram 5 filhos, mas os 2 meninos morreram ainda na infância. Portanto, como não tinha nenhum herdeiro homem, Lothar havia nomeado sua amada esposa Ottilie von Faber como herdeira dos negócios da família. Ottilie von Faber agora estava sem o seu esposo Lothar e sem o filho Wilhelm, além de não ter netos como descendentes do sexo masculino. Mas viu sua neta mais velha, Ottilie, que era carinhosamente chamada de Tilly, se casar com o conde Alexander zu Castel-Rodenhausen em 1898, membro de uma das famílias mais nobres e antigas da Alemanha. A partir desse momento, Tilly e Alexander se tornam conde e condessa von Faber-Castell. Após a morte de sua avó em 1903, Tilly, agora condessa von Faber-Castell, assume o controle sobre os negócios da família. Nessa altura, seu esposo, o conde Alexander,
já era diretor administrativo e sócio da empresa, a qual havia sido renomeada para A.W. Faber-Castell. Ainda em 1903, o conde mandou construir um castelo no terreno próximo ao local de produção em Stein, adjacente ao Castelo Velho, que havia sido construído por Lothar von Faber. Em 1906, as obras foram concluídas e o castelo foi ocupado pela família, que permaneceu por décadas no local. Porém, o imóvel seria confiscado pelo exército alemão em meados de 1939. Sob o comando do conde, a empresa prosperou e seguiu crescendo, contando nessa fase com alguns lançamentos de peso. Um deles é o lápis Castel 9000, lançado em 1905. O produto fez tanto sucesso que está no mercado até os dias atuais. 3 anos mais tarde, surgia outro grande sucesso da marca, a linha de lápis de cor Polychromos, que a princípio contou com 60 cores, mas anos mais tarde atingiria a impressionante marca de 120 cores disponíveis. Porém, tudo começaria a mudar com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Nessa fase, o conde Alexander é convocado para servir a Alemanha no conflito e é enviado para a Bélgica. A Primeira Guerra Mundial representou grandes perdas para a Faber-Castell, com o agravante de que as subsidiárias da companhia no exterior foram todas confiscadas. O casal, que havia tido 5 filhos, sofre com o desgaste da distância e o casamento chega ao fim em 1918. Ambos se casam novamente, porém o filho Roland, fruto da união Faber-Castell, herdaria os negócios e ficaria encarregado de proteger o legado da família. O conde Roland von Faber-Castell nasceu em 1905, época que o Castelo Novo estava sendo construído a mando de seu pai. Ainda muito novo, viu o início da Primeira Guerra Mundial e presenciou depois o divórcio de seus pais. Em 1928, quando ainda tinha 23 anos de idade, Roland assume o comando da Faber-Castell após a morte de seu pai, e já no início de sua gestão, enfrenta outra fase delicada, com a catastrófica Grande Depressão de 1929. Nesse ponto, o conde Roland von Faber-Castell firma um acordo de cooperação com a Johann Faber, a fim de fazer uso mais eficiente de sua planta fabril, o que, consequentemente, tornaria os custos com produção mais baixos. Na década de 30, a Johann Faber é comprada pelo conde Roland e passa a fazer parte do grupo A.W. Faber-Castell. Com a compra da nova companhia, a Faber-Castell ganha uma nova subsidiária em São Carlos, no Brasil. Ao longo da década de 30, a Faber-Castell permaneceu focada em sua reestruturação e crescimento. Nessa época, a marca adquire uma empresa de canetas tinteiro e começa a dar sinais de recuperação. Porém, é surpreendida por uma nova fase difícil com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Após o fim do conflito, o conde Roland volta a mirar novamente para a reestruturação da companhia no mercado global. Em 1948, o primeiro passo é dado com o lançamento das primeiras lapiseiras TK para desenhos técnicos, necessitando de um grafite de poucos milímetros. Nessa altura, a empresa passa novamente a recomprar as subsidiárias estrangeiras que haviam sido confiscadas durante a guerra, incluindo a de São Carlos no Brasil, além de inaugurar novas fábricas ao longo dos anos 50 e 60, na Irlanda, Áustria, Argentina, Peru e Austrália. Outro destaque para essa fase é a ampliação do catálogo de produtos, que passam a contar com marcadores de texto e canetas esferográficas. Anton Wolfgang von Faber-Castell nasceu em 1941 e foi o filho mais velho do segundo casamento de seu pai, o conde Roland von Faber-Castell, com a condessa Catarina. Anton viu seu pai Roland restabelecer a Faber-Castell em diversos países em meio a uma fase muito turbulenta, e seguindo a sorte de seus antepassados, foi devidamente preparado para representar a 8ª geração da família no comando da Faber-Castell. O conde Anton Wolfgang von Faber-Castell
Estudou direito na Suíça e depois trabalhou em banco de investimentos em Londres e Nova York. Mas sua carreira ganharia um novo caminho em 1978, época que Anton assume o comando dos negócios da família após o falecimento de seu pai. No primeiro ano de sua gestão, Anton ampliou o portfólio, produzindo lápis para uso cosmético para as mais importantes empresas do ramo. Para garantir o futuro abastecimento de madeira, matéria-prima essencial para a companhia, a Faber-Castell iniciou na década de 80 um programa pioneiro de plantações de árvores no Brasil, permitindo assim um ciclo de produção sustentável de madeira, com o menor impacto possível ao meio ambiente. Em 1983, a Faber-Castell protagonizaria uma das campanhas de maior sucesso no Brasil, com o famoso comercial Aquarela, com uma belíssima canção que impactou toda uma geração de brasileiros. Nesse mesmo ano, a Faber-Castell lançou a linha de canetas Replay, com a promessa de que o produto escrevia como uma caneta, mas podia ser apagado como um lápis. Outro grande sucesso dessa época são as lapiseiras Poly nas versões 0.5, 0.7 e 1.6. Essa última, com um grafite mais grosso, responsável por um traço ainda mais forte. Nos anos 90, a Faber-Castell se mostra novamente pioneira e desenvolve a tecnologia de tinta à base de água que não agride o meio ambiente. Ainda nessa década, surge a linha Premium Graf von Faber-Castell, composta de diversos tipos de produtos, mas com a principal diferença de que esses são fabricados com metais preciosos, além de designs modernos e inovadores. Em 2001, a Faber-Castell inovou novamente com o lançamento do lápis Grip. O produto chegou no mercado brasileiro em meados de 2005 e ficou popularmente conhecido como lápis das bolinhas, com formato triangular e esferas antideslizantes, facilitando a pegada e proporcionando maior firmeza na hora de escrever ou desenhar. No ano de 2007, os lápis de cores e de grafite Faber-Castell passam a se chamar Ecolápis e refletem o compromisso da companhia com a sustentabilidade do meio ambiente, pois há anos toda a madeira utilizada pela Faber-Castell vem de áreas 100% reflorestadas. Além de priorizar diversas iniciativas ambientais, a gestão do conde Anton Wolfgang von Faber-Castell ficou marcada pelo foco na internacionalização da marca, inaugurando subsidiárias e fábricas em diversos países, tais como Malásia, Hong Kong, Argentina, Indonésia, Costa Rica, Colômbia, Singapura, China, Chile, além de 2 novas unidades no Brasil, localizadas em Manaus e Prata, em Minas Gerais. A marca Faber-Castell se tornou tão conhecida no Brasil ao ponto de atingir o patamar de marca de alto renome, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 9 de junho de 2015, ganhando proteção marcária em todos os setores de mercado. Tal benefício só é concedido para marcas que se tornam tão grandes a ponto de serem reconhecidas em qualquer canto do país. Segundo a imprensa alemã, desde que Anton faleceu em 21 de janeiro de 2016, começou a ser travada uma disputa entre seus filhos para ver quem assumiria o comando dos negócios da família. E para evitar que a empresa se fragmentasse, ficou decidido recentemente que a Faber-Castell será dirigida conjuntamente por todos os herdeiros, o conde Charles e as condessas Catarina, Victoria e Sarah von Faber-Castell, como uma espécie de sociedade ativa, onde além de figurarem como os principais acionistas, também participam ativamente das decisões da companhia. Ao longo de sua existência, a marca Faber-Castell passou por algumas mudanças em sua identidade visual. No Brasil, a marca teve diversos slogans de sucesso, tal como sua companhia para escrever, desenhar e pintar, e ainda mais recente, sua cor, como você quiser. A Faber-Castell, que ficou muito conhecida pelas altas apostas em publicidade, não ficaria de fora das redes sociais e conta com mais de 800 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Já no Facebook, são mais de 5 milhões, e no YouTube,
a marca soma pouco mais de 100 mil inscritos, com mais de 100 milhões de views em seu canal. Nos últimos anos, a Faber-Castell vem apresentando quedas no faturamento, situação que foi agravada pela pandemia. Só para se ter ideia, a companhia, que havia faturado cerca de 667 milhões de euros em 2016, fechou 2020 com um total de 555 milhões de euros. Essas perdas se devem principalmente pelo fechamento das escolas e universidades em todo o mundo. A marca está presente em mais de 100 países e conta com um imenso portfólio, que inclui o ecolápis de cor e de grafite, giz de cera, tintas escolares, canetinhas hidrográficas, apontadores, borrachas, canetas, lapiseiras, kits criativos, produtos artísticos, instrumentos e acessórios de luxo para escrita, além de produtos cosméticos. A Faber-Castell se trata da maior fabricante de lápis do mundo. Só na unidade brasileira de São Carlos são produzidos anualmente cerca de 2 bilhões de lápis, o que faz dela a maior fábrica de lápis do mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!